muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões do Enem 2016. Não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o teu like, faz o seu comentário e aproveita e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 159 do caderno amarelo. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 cm de altura e formas geométricas variadas num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações prontas de bases distintas, uma quadrada Q de lado 4 cm, uma retangular R com base 3 cm e altura 4 cm e uma em forma de um triângulo equilátero T de lado 6,8 cm. Falta realizar uma perfuração de base circular C. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. E, para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou, em suas ferramentas, uma serra-copo, broca com formato circular, para perfurar a base em madeira, encontrando 5 exemplares, com diferentes medidas de diâmetros. Como segue: A1 com 3,8 cm, A2 com 4,7 cm, A3 com 5,6 cm, A4 com 7,2 cm e A5 com 9,4 cm. Considere 1.4 e 1.7 como aproximações para a raiz de 2 e a raiz de 3, respectivamente. Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra-copo o marceneiro deverá escolher? Então, o que a questão nos diz? O marceneiro está elaborando um material didático, onde ele pega uma base de madeira e vai fazer aqui 4 perfurações com formas geométricas. A primeira forma que ele vai perfurar aqui é um quadrado, que ele chamou de Q. A segunda é um retângulo, que ele chamou de R. A terceira é um triângulo, que ele chamou de T. E a quarta vai ser uma base circular, que ele chamou de C. Nessas perfurações vão ser encaixadas as peças com os respectivos formatos. Só que aí ele estabelece a seguinte condição: para perfurar essa base circular, ele tem que fazer uma perfuração aqui em que o quadrado não cabe aqui dentro, o retângulo não cabe aqui dentro e nem o triângulo possa caber aqui dentro. Da mesma forma que essa peça que vai ser encaixada aqui na base circular, ela não pode caber aqui, ó, na perfuração do quadrado, nem na do retângulo, nem na do triângulo. Então nós temos aí duas situações a analisar. A primeira é a seguinte: é quando essa peça que tem a base circular vai ser encaixada aqui no quadrado, no retângulo e no triângulo. A gente sabe que não pode acontecer isso que está aqui, ó. Ela não pode encaixar no quadrado, não pode encaixar no retângulo e nem pode encaixar no triângulo. E a segunda situação é o inverso. Eu vou pegar essa base circular e a peça quadrada ela não pode encaixar aqui, nem a retangular, nem tampouco a triangular. Na questão, ele dá algumas informações que são fundamentais e nós vamos destacá-las aqui, ó. A primeira que ele diz é o seguinte: essa base quadrada ela tem de lado 4 centímetros. A retangular vai ter a base 3 centímetros e a altura igual a 4 centímetros. E o lado dessa base que é triangular, e é um triângulo equilátero, ele diz na questão, vai ser 6,8 centímetros. Então vamos começar colocando aqui essas medidas, ó. A base que é quadrada tem 4 centímetros de lado, a retangular tem aqui na base, ó, 3 centímetros e de altura 4, e o triângulo equilátero ele vai ter aqui, ó, 6,8 centímetros de lado. E como é um triângulo equilátero, é óbvio, os 3 lados vão ter a mesma medida. O que é que eu preciso saber? Qual é o diâmetro aqui nessa primeira situação dessa base circular? Qual o diâmetro nessa segunda situação e qual o diâmetro nessa terceira situação? Na primeira é bem simples, ó. O diâmetro vai ser o segmento que sai aqui, ó, dessa extremidade da circunferência até essa outra, passando aqui pelo centro da circunferência. E se eu observar esse segmento aqui, ele tem a mesma medida do lado. Então eu posso dizer que o diâmetro nessa primeira situação
dessa base circular é 4 centímetros, ok? Vamos para a segunda peça. Tá aqui, ó, a peça de base circular encaixada dentro do retângulo. Se ela encaixar aqui, o diâmetro vai ser esse segmento que sai daqui, vai até aqui, passando pela origem. Se eu observar, esse segmento aqui, ele tem a mesma medida da base do retângulo. Então, isso significa o seguinte, que o diâmetro aqui nessa situação, dessa peça de base circular, vai ser 3 centímetros, ok? E a gente chega na última peça, que é o triângulo. E para encontrar o diâmetro dessa circunferência aqui, ó, que é essa parte aqui que vai dessa extremidade para essa passando pelo centro, eu vou usar duas propriedades específicas dos triângulos equiláteros, que são as seguintes. Quando um triângulo equilátero está circunscrito a uma circunferência, esse diâmetro aqui da circunferência, ele pode ser dado, eu vou colocar aqui, ó, por 2/3 da altura desse triângulo. Então, se eu calcular 2/3 da altura desse triângulo equilátero, eu consigo determinar a medida desse diâmetro aqui, ó, que está destacado em vermelho. Então, o que é que eu preciso para calcular essa medida do diâmetro? Da altura desse triângulo. E aí vem outra propriedade. Quando o triângulo é equilátero, a altura dele pode ser o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, se eu tiver o lado do triângulo e eu tenho 6,8, eu posso determinar a sua altura. Achada a altura, eu vou atrás do diâmetro, ok? Então, vamos primeiro para o cálculo da altura. A altura aqui vai ser o lado, que é 6,8, vezes a raiz de 3 dividido por 2. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu pegar 6,8 e dividir por 2, eu vou ter aqui 3,4 vezes a raiz de 3. Na questão, ele diz aqui, ó, que a raiz de 3 vale 1,7. Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Vim aqui e substituir raiz de 3 por 1,7. E aí, se eu multiplicar 3,4 por 1,7, eu vou encontrar 5,78 centímetros. O que é esse 5,78 centímetros? É a altura desse triângulo equilátero. Para que eu achei essa altura? Para agora sim calcular, ó, o diâmetro dessa base circular. Nós dissemos que esse diâmetro ia ser 2/3 da altura. Então, eu vou ter aqui, ó, o diâmetro D vai ser 2/3 de... O de em matemática funciona com a multiplicação. Então, vezes 5,78. E aí eu vou ter o seguinte, ó. O que é 2/3 de 5,78? É eu pegar 5,78 e dividir em 3 partes iguais. E se eu dividir 5,78 em 3 partes iguais, eu vou ter 3 partes de aproximadamente 1,926. Tá aqui, ó. Vão dar 3 partes de aproximadamente 1,926. Dessas 3 partes, eu vou pegar 2. Tá aqui, ó. E se eu somar essas 2 partes, eu vou ter aproximadamente 3,85 centímetros. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o diâmetro aqui dessa base circular é 3,85 centímetros. E agora a gente vai analisar o seguinte. Se esse diâmetro da base circular aqui, ó, for 3,85 centímetros ou 3 centímetros, ela vai encaixar direto aqui no quadrado, porque o quadrado tem lado 4. Então, esse diâmetro nem pode ser 3 centímetros, nem pode ser 3,85. Então, o menor valor que ele pode assumir é 4 centímetros, ok? Tá aqui. O que é que eu vou fazer agora? Bem, a gente vai pegar a situação inversa. E qual é a situação inversa? Essas figuras, elas não podem encaixar aqui nessa base circular. Então, o que é que eu tenho que descobrir? Quanto tem aqui esse quadrado de diagonal para que ele possa encaixar nessa base circular? Então, eu preciso achar a diagonal desse quadrado aqui, ó. Para isso, eu sei que esse quadrado mede aqui, ó, de lado 4 e 4. E a diagonal de um quadrado,
a gente pode calcular pegando o lado dele e multiplicando pela raiz de 2. A diagonal de um quadrado é sempre o lado vezes raiz de 2, que é uma outra propriedade específica dos quadrados. Então, se o lado mede 4, eu vou ter aqui ó, a diagonal igual a 4 vezes raiz de 2. Só que na questão, ele diz aqui o seguinte, ó, que a raiz de 2 é 1,4, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou ter 4 vezes 1,4. Então, a diagonal desse quadrado vai ser 5,6 centímetros. Então, se essa diagonal do quadrado tiver 5,6 centímetros, eu posso dizer também que isso é o diâmetro dessa base circular, né? A diagonal que coincide com o diâmetro. Então, o diâmetro aqui, se for 5,6, o quadrado vai encaixar. Vou para o retângulo. Quando eu chego aqui no retângulo, ó, se eu traçar aqui a diagonal, eu também preciso saber a medida dele. Só que como o triângulo é retângulo, vale para ele o teorema de Pitágoras. Então aqui ó, tem 3, aqui tem 4, ok? Se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, eu encontro essa medida. Ó. Então eu vou ter a hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado D, a diagonal do retângulo, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que é 3. Então aqui é ao quadrado e 4 ao quadrado. Então eu vou ter ó, D ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então aqui a diagonal desse retângulo vai ser, ao quadrado vai ser igual a 25. Como esse 2 aqui está como expoente, ó, eu vou passá-lo aqui para o segundo membro como um radical. E a raiz de 25 é 5 centímetros. Então o que é que acontece? Se essa diagonal aqui ó, do retângulo medir 5 centímetros, ele vai encaixar aqui nessa base circular, ok? Vamos para a terceira situação. Eu tenho que encontrar agora o diâmetro aqui, ó. Porque se eu souber esse diâmetro, eu sei se esse triângulo encaixa ou não encaixa aqui nessa base circular. E como é que eu vou saber? Se eu olhar aqui na questão anterior, o diâmetro é o dobro do raio, que é esse segmento aqui, ó, que vem daqui para aqui. E essa parte aqui, que é o nosso raio, tá aqui, ó, ele equivale a 2/3 da altura desse triângulo, já que o triângulo é o mesmo, ok? Então eu posso dizer o seguinte, que o raio aqui é 2/3 da altura do triângulo, que nós já calculamos aqui, ó, é 3,85. Então eu posso dizer que o raio é 3,85 centímetros. Como que me interessa o diâmetro, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Como o raio é 3,85, o diâmetro vai ser 3,85 vezes 2. Então eu vou ter como diâmetro aproximadamente 7,7 centímetros. E aí o que é que eu tenho que avaliar agora? Ó, esse diâmetro da circunferência, ele nem pode ser 5,6 centímetros, nem pode ser 7,7 centímetros. Porque senão essa diagonal aqui ó, do retângulo, que é 5 centímetros, tanto vai encaixar nessa base, quanto nessa. Então, ele tem que ser no máximo 5 centímetros. Porque se esse diâmetro da base circular for 5 centímetros, nem esse quadrado vai encaixar, porque eu sei que a diagonal é 5,6, nem o triângulo vai encaixar, ok? Então, agora a gente chegou quase na resposta da nossa questão, porque eu tenho o seguinte, a serra-copo que ele vai utilizar tem que ter um diâmetro que está entre 4 e 5. Se eu olhar para a primeira serra-copo, é 3,8 centímetros o diâmetro dela, e 3,8 não está entre 4 e 5. Se eu olhar para a segunda serra-copo, é 4,7. E 4,7 centímetros é um diâmetro que está entre 4 e 5. Logo, a resposta da nossa questão é a alternativa B. A gente vai usar aí a serra-copo, que tem diâmetro 4,7 centímetros, para que o quadrado, o retângulo e o triângulo não encaixem aqui na base circular,
como também a base circular, ou a peça que tem a base circular, não encaixa em nenhum dos outros três. Ok? Bem, galera, essa foi mais uma resolução das questões do Enem 2016. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro. Fui!